Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é o primeiro vídeo do ano e vamos falar sobre o ano passado, porque esse é minhas leituras de dezembro. E sim, meu cabelo está curto. E sim, eu apareci no diário de uma escritora assim e não falei nada. Acontece. Hoje eu vou falar das minhas leituras de dezembro, que foram algumas questionáveis, outras não funcionaram. Foi um mês que eu não consegui ler muito, mas ao mesmo tempo eu li bastante. Não faz o menor sentido, mas eu senti que no final do ano eu não consegui ler tanto, não tinha muita vontade de ler certos livros e eu acabei caindo em várias leituras extremamente questionáveis. Foi um final de ano meio estranho. Eu li no total 9 livros, o que foi uma boa quantidade e nenhum se salva praticamente. A minha primeira leitura começou com uma qualidade muito boa, que é Todas as Nossas Meia-Noites, da Raíssa Savati. É uma história sáfica, um conto bem bonitinho, fofinho, bem escrito, sobre uma líder de torcida e uma jogadora de basquete, que elas se apaixonam, e tem aquela coisa de... Grumpy Sunshine, que é o nome. É bem fofinho, porém não funcionou pra mim. Foi uma luta eu terminar esse livro. Ele é bem escrito, ele é bem planejado, só que não funcionou comigo. Ele tem 88 páginas e foi bem difícil de ler. Eu caí no sono algumas vezes, mas foi culpa minha, porque é uma história legal, é uma história muito boa, só não combinou comigo. A minha segunda leitura foi Dominados, da Mila Wander. Laura e Henrique estão competindo por uma mesma vaga. Só tem espaço para um e eles vão se matar para conseguir isso. Só que para dar um tchan a mais, eles fazem uma aposta, pois os dois são dominadores. Quem ganhar vai dominar o outro. E assim que a história vai se desenrolando enquanto os sentimentos vão florescendo. E eu tô com calor, meu Deus. Eu vou dizer, esse livro, ele é legal até os 50%, tá? Essa tensão entre os dois, esse vai, não vai, molha, não molha, domina, não domina, a gente se dá muito bem trabalhando junto, mas queremos a mesma vaga. Depois de 50%, aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu achei assim, meu Deus, assim, essa mulher não pesquisou nada de BDSM, socorro. E depois acabou que a história virou um ciclo vicioso de... Eles se aproximam, algo acontece, eles se afastam, eles brigam, eles se aproximam, algo acontece, eles se afastam e brigam. Eu sei que esse ioiô é muito comum em livros, tem muitos livros que tem isso e eu adoro, só que esse aqui foi uma bosta, tá? São 600 páginas, gente, 600 páginas. Dava pra cortar muita coisa e começou a ficar cansativo, começou a ficar chato e eu só queria que eles parassem de frescura. Mas uma das coisas mesmo que mais me incomodou e que eu já falei antes foi a falta de pesquisa sobre o tema que eles abordaram, a falta de responsabilidade desse livro. Ele tem erros muito básicos de tipo não ter uma conversa sobre limites, sobre o que pode ou não pode ser feito, e o básico de ter uma palavra de segurança. A autora, eu sinto que ela não conhece nada. Eu não conheço muito, mas eu sei o básico do básico do básico. Ela aparentemente não. E por fim, eu acho que uma das coisas assim que pior ainda é o amor não cura traumas, principalmente o trauma da Laura, que é grande, terapia para os dois. Esse foi o meu livro, acho que mais decepcionante. Foi a pior leitura. A qualidade da escrita, ela é muito boa, mas o que aconteceu ali, não. O ruim é que existem livros aqui que eu comecei a ler sabendo que ia ser ruim. Então eu já estava esperando ser ruim. Esse livro, ele é bom em questão de qualidade, mas em questão do conteúdo faltou muita pesquisa. E eu fico triste porque eu li o livro, ele é um gênio, tem resenha aqui do canal, amo essa história e a mesma autora, e ela escreveu uma grande porcaria, a grande decepção do mês. Fula da vida, eu desisti de umas 3 histórias, até que eu achei o quê? Uma coisa fofinha, que é Um Namorado para o Natal, da Marília G. Barbosa. Alice descobre que o namorado tá traindo ela termina com ele, só que o Natal tá chegando e ela prometeu que ia levar o namorado para conhecer a família. E ela não quer fazer isso, ela não quer ir sozinha, ela não quer receber as piadas, então ela faz o que qualquer protagonista faz. Ela procura um namorado falso. Eric é o irmão da melhor amiga dela e secretamente nutre alguns sentimentos pela Alice e decide ajudar ela para, dessa forma, conseguir passar de namorado falso para um namorado real, e ele vai se empenhar em ser o namorado perfeito. É uma história bem fofa, um pouco previsível, mas eu acho que nesse contexto não é um problema, porque é o tipo de história realmente que a gente lê sabendo o final, que é pra deixar o coração quentinho. E depois de uma leitura tão ruim quanto Dominados, eu acho que era exatamente isso que eu precisava. A minha quarta leitura não tem nada de qualidade, se chama O Brinquedo de Natal, da Christina Wolff. Alice acaba se enfiando numa viagem com 3 amigos. Num chalé rodeado de neve, vai ter muito esqui, muita coisa, e ela tá no quarto principal, ela encontra um diário da ex de um deles, e ela percebe que os 4 se divertiam juntos.
e ela decide que ela quer também. Então essa é uma história de Aranha em Reverso. É uma história boa? Não. Tem personagens complexos? Não. É aqueles personagens que você fala, se não escrever um nome a gente não sabe quem é, porque pode ser qualquer um porque eles são idênticos. Tem cenas interessantes? Sim, e foi por isso que eu li. Diferente do livro Dominados, que eu tava esperando uma coisa boa, o Brinquedo de Natal eu olhei e falei, fuleira. E foi por isso que não me decepcionou, porque eu tava esperando uma história ruim, umas cenas legaisinhas, e foi exatamente o que eu encontrei. A minha quinta leitura foi A Companheira do Dragão, da Sheila Drymon, e temos um mundo regido por deuses gregos e com muitas criaturas com relação ou não a esses deuses. E vamos conhecer a Amanda. Ela é uma Banshee, ela é filha de Hades e ela encontra dois lobisomens batendo numa pessoa. Ela salva essa pessoa, ela percebe que essa pessoa é o Niall, o seu companheiro, e também ele é um dragão. E aí eles vão se envolver. Basicamente isso, não tem muito segredo. E essa história, ela é ruim, mas ela é tão ruim, tão ruim, tão ruim que ela fica boa. E mesmo sabendo que o enredo era fraco, tinha um monte de furo, personagem raso, assim, uma história tão rasa quanto uma piscina de bebê, eu me vi interessada na história, querendo mais no final, porque eles têm um irmão que tá enlouquecendo e eu fiquei super curiosa pra saber como seria essa história. Infelizmente não tem. E mesmo sendo ruim, péssima, foi uma leitura que eu gostei. O que é estranho. Mas esse é o vídeo de leitura questionável, então se tem um mês que eu posso falar que eu gostei de um livro desse, é esse. E agora por último, vulgo, faltando 4 livros. Ai meu Deus. Temos A Rainha dos Elementos, da Alice Fox e da J.R. Thorne. E aqui vamos ter livro 1, 2, 3 e o spin-off, que é o Próximo Reinado. Eu li primeiro o spin-off por causa do Paulo Hatz, gostei, porque tem área reversa, tem magia, eu falei, vou adorar. Gostei. Aí eu fui ler o primeiro livro, o que não foi uma atitude inteligente, porque aí eu já peguei todos os spoilers do final. Mas quem se importa? Aqui vamos conhecer a Clary, ela é meia fei e ela perde o controle, ela não sabe que ela tem um lado mágico, ela queima um bar, mata um monte de gente e é levada para esse mundo fei, onde ela tem uma grande surpresa. Ela não é como todo mundo, além dela ser meio humana, ela também controla os 5 elementos. Não só isso, ela precisa de um companheiro para cada elemento. Mas não só isso, porque ela é meio humana e muita gente não quer ela ali e muita gente vai fazer de tudo para ela não conseguir permanecer. Eu acho que é uma história mais ou menos, é uma história bem mediana, ela é bem escrita, os personagens são interessantes de ser acompanhados, só que eu acho que a história ela perde um pouco no equilíbrio, ela foca muito no romance, muito na pegação e me dói falar esse momento, mas era uma história que eu queria ver um pouco mais de enredo, além da pegação. É claro, não tô reclamando da pegação, ela é muito boa, mas queria que ela também desse um pouco mais de foco no que estava acontecendo, porque tem momentos assim que a história para. É tipo, vamos parar aqui os problemas, vamos todos nos pegar, todos nos pegamos, vamos resolver o problema. Achei isso um pouco ruim. Então eu acho que se a autora investisse um pouquinho mais na história, seria incrível. E um ponto também que eu não gostei, que eu achei muito injusto, é que existem dois personagens dos companheiros, que eles meio que flertam, que eles têm uma química muito boa. E dá a entender que os dois vão brincar juntos, com Clary assistindo. E não mostra. E eu fiquei devastada. Triste. Queria ter visto. Então, essas foram as minhas leituras questionáveis. Algumas estranhas, algumas boas, outras que a gente vai fingir que nunca aconteceu. Me conta aqui como foi o mês de dezembro para vocês. Vocês aproveitaram e leram livros incríveis ou foram questionáveis como eu? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque esse ano promete. E também eu trago livros bons, tá? Não só questionável. Compartilhe esse vídeo com um amigo que, quem sabe, gosta de umas leituras questionáveis. Ninguém é de ferro, nada às vezes é bom ler um livro ruim. E também vai me seguir nas minhas redes sociais, que a partir desse ano vou tentar dar um foco maior nas minhas leituras. Os links vão estar aqui na descrição, assim como meus 2 livros, O Canto da Sereia e Pequenos Desejos, que eu prometo que não é uma leitura estranha, tá? Ela é boa. Até o próximo vídeo. Tchau!